Fala imigrante, Maurício Oliveira aqui, mais uma vez no canal Imigrantes de Valor. Hoje, pessoal, eu quero falar da importância de você pensar em 4 coisas antes de pensar em mudar para Portugal. Tá pensando em se mudar para Portugal? Vou falar 4 coisas aqui logo após a vinheta. Pessoal, hoje eu quero falar sobre 4 pontos e você vai ver que cada um deles se encaixa na importância para entendermos, para realmente colocarmos em prática a nossa ida para um outro país. Nesse caso específico eu estou falando de Portugal, mas se você deseja para algum outro país, esses 4 pontos farão parte. O primeiro ponto a ser considerado, a ser pensado antes de querer ir para algum país, a primeira questão é tirar o passaporte. Então, entre no site da Polícia Federal e tire o seu passaporte. Eu vou fazer até um vídeo em breve sobre isso daí, mas são passos simples que você vai preencher o seu cadastro, depois você vai precisar pagar uma taxa e agendar o dia de ir lá pessoalmente para tirar as digitais e a foto, e depois um outro dia que eles vão marcar para você ir retirar o seu passaporte. Mas isso é bem importante. A primeira questão que você tem que fazer então é tirar o passaporte. Pode ter um parênteses aqui, no nosso caso o Brasil, em relação ao Mercosul. Então os países que fazem parte do Mercosul lá na América Latina, somente o RG é válido, tá certo? Com algumas exceções, então você já sabe disso. Primeira coisa a ser feita é tirar o passaporte. Pessoal, a segunda coisa a considerar, a se preparar, a planejar antes de sair do próprio país, é conhecer o custo de vida do outro país, tá certo? Hoje, em fevereiro de 2022, o euro em relação ao real está cerca de R$6. Então, para você ter 1 euro, nesse exemplo, para você ter 1 euro, você precisa de R$6. Em alguns lugares estão cerca de R$6,30, R$6,40. Então, precisa pensar muito nisso. Qual é o custo de vida do país que você vai? Países que realmente usam dólar, como Estados Unidos, Canadá, o dólar em relação ao real está uma média de R$5 para você conseguir 1 dólar. Então isso é muito importante, você entender o custo de vida para que realmente você chegue depois no país e não tenha problema. Quanto mais você levar, quanto mais de dinheiro você levar, mais tranquilidade você terá quando chegar no país, né? Porque você vai precisar alugar uma casa, você vai precisar comprar um alimento ali de primeiro momento, tá certo? De repente, se é um país com muito frio, se você também está indo para um país na época do inverno, você vai precisar de roupas, às vezes específicas, que geralmente as roupas que nós temos no Brasil não aquecem tanto, claro, normalmente, né? Como as que precisam em países onde há muito frio. Então isso é muito importante. Pense também no custo de vida. Reserve o máximo que você puder financeiramente para você chegar tranquilo no país. É claro que se de repente as condições não foram das melhores, chegando lá, arregaça as mangas, vai trabalhar, aceite o trabalho que você acha que é justo, que vale a pena, que você está precisando de momento, até você passar pelo processo realmente da documentação plena, 100% legalizado, e bora para frente com esse objetivo. Mas lembre-se, antes de pensar em ir para um país, então tem que fazer o quê? Tirar passaporte e ver o custo de vida. E aí nós vamos para a terceira dica. A terceira dica, pessoal, é pensar e se planejar financeiramente. É claro que tem a ver com o segundo ponto sobre a questão do custo de vida, mas se planejar financeiramente é muito importante. Se você tem um prazo longo, faz uma reserva de emergência, vai juntando um dinheiro, faça alguma renda extra, se ajuste financeiramente para que depois você não tenha problema. O passaporte você vai ter que pagar nesse período mais ou menos de fevereiro de 2022. Eu paguei recentemente para minha mãe, para os meus pais, tá cerca de 260, 270. Aí depende também da região, depende do país que você estiver vendo esse vídeo,
tá certo? Então isso é muito importante. Vai ter que pagar o passaporte, tem que pagar algumas despesas, se planeja financeiramente na compra da passagem. Se você vai pagar à vista, pode pedir um desconto. Se você vai pagar parcelado, vê as formas melhores, as condições melhores para que você consiga pagar e ficar tranquilo nessa questão, tá certo? Mas faça isso, pessoal, como essa terceira dica: se planeje financeiramente, tanto quanto que o objetivo desse vídeo é antes de pensar em ir para algum país, tá certo? Quanto também para depois que chegar no país. Porque enquanto estiver pensando ou desejando ir para algum país, tire passaporte, conheça mais ou menos o custo de vida daquele país e também se planeje financeiramente. E aí a gente vai para a quarta dica, para que você conheça o país que você vai e se ele pertence a uma região fria do mundo, tá certo? Se ele é de um país tropical, igual, por exemplo, nós somos do Brasil, um país que chove muito, o frio não é intenso, então aqui é bem diferente. Aqui, inclusive agora nós estamos num momento em Portugal de muita seca, não chove tanto, na verdade nem chove em Portugal. Vai fazer 3 anos que eu estou aqui. Nesse final de ano agora, dezembro de 2021, perto da data ali do dia 25, perto ali do Natal mais ou menos, choveu aqui em Portugal, mas também não choveu tanto quanto precisa. Nesse ano especificamente nós vamos chover, mas passa-se o ano inteiro sem chuva. Nós até então, nesses 3 anos, não tínhamos visto chover tanto em Portugal, tá certo? Ficou umas 2 semanas mais ou menos, mas não foi chuva forte. Em outras regiões de Portugal, algumas cidades chegou a sofrer um pouco com a chuva, que aí choveu um pouco forte, mas no meio do país, nós aqui do litoral sul, raramente nós vemos chuva, raramente nós vemos uma chuva que realmente ajude também a plantação, ajude a encher as represas, tá certo? Então faz um tempinho que nós não vemos chuva. Essa aqui é uma região que não chove. Se de repente você escolhe um país com frio, como que você vai se preparar de início? Como que você vai entender as questões necessárias ali de início? Você está indo como turista ou como um futuro imigrante num país, um futuro morador no país? Isso é importante pensar também. Então, a região que você vai é fria ou é quente? Eu espero que isso possa ter trazido um clareamento, clareado a sua mente, as suas ideias e o seu desejo de emigrar para algum país. Então se lembre, primeira coisa a ser feita, qual é mesmo? É retirar o passaporte. A segunda é ver o custo de vida. A terceira é a questão de se planejar financeiramente. E por último, ver aonde se localiza esse país, se é uma região fria ou se é uma região quente, tá ok? Eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, peço que você dê um like aí nesse vídeo, comente algum desses pontos aí se você acha interessante, ou se eu não comentei aqui dentre esses 4, se você lembra de algum outro ponto que você acha importante, interessante, e se inscreva no nosso canal, tá ok, pessoal? Imigrantes de valor. Se valorize aonde você estiver, não importa o país, não importa o seu trabalho, você tem valor, então se valorize, seja um imigrante de valor. Deus abençoe e até o próximo vídeo, tá certo, pessoal? Então eu espero que isso possa ter ajudado, tá? Algumas cidades aqui de Portugal parece que deu uma certa